E se eu te falar que Supergirl, novo filme aí da DC, dirigido pelo Craig Gillespie, é a melhor escolha pra dar continuidade ao universo DC nos cinemas depois do excelentíssimo Superman. Porque eu sei, muita gente tá meio que, eu quero saber quem vai ser o Batman, pô, tem Mulher Maravilha, tem outros heróis. Mas eu realmente acho que Supergirl é uma escolha incrivelmente acertada, é o segundo passo lógico e também ideal pra fundamentar esse novo universo DC. Porque não apenas é uma personagem que ela tem um pouco menos de familiaridade do público, né? Todo mundo conhece Batman, todo mundo conhece Mulher Maravilha, todo mundo conhece o Superman, mas a Supergirl, ela tá ali mais restrita a uma certa parte do público, né? Que é aquele público que assistiu o desenho animado da Liga da Justiça, teve até a série mais recente da Supergirl, que também fez bastante sucesso ali naquele Arrowverse, fora o filme antigo, e versões dos games e tudo mais. Mas essa Supergirl, ela tá ali pra quebrar um pouco desse estereótipo, né? Aquela personagem boazinha que é meio que uma cópia do Superman. Não, a Supergirl, ela tá longe de ser simplesmente uma cópia feminina do personagem. Só que não apenas eles escolheram esse filme onde eles podem aproveitar uma personagem que ela não é tão familiar, né? Ela não teve tantas versões cinematográficas, live action, assim, pra ser só mais uma, mas também eles escolheram de base pro roteiro do filme uma história em quadrinhos incrivelmente elogiada, né? Que foi super elogiada, inclusive foi indicada em 2022 ao prêmio Eisner, que é basicamente o Oscar dos quadrinhos como melhor minissérie, né? Então melhor série limitada, porque é uma minissérie de 8 edições, que é uma historinha fechada, começo, meio e fim, bem madura, super elogiada, que meio que desenvolve muito bem quem é a personagem Supergirl, como ainda funciona muito bem ao ser adaptado como um ponto de partida, né, uma introdução da personagem para esse novo público que ou não assistiu a série, ou não tem memória ali, né, do Liga da Justiça Sem Limites, que tinha a personagem como uma das personagens centrais. Então eu acho que de todas as formas que a gente olha pra Supergirl, ele realmente é um próximo passo lógico e muito acertado. Mas pra gente falar disso, a gente precisa falar do quadrinho Supergirl Mulher da Manhã, né, Woman of Tomorrow, que é esse quadrinho incrivelmente elogiado, foi indicado a vários prêmios. Eu tô destacando aqui o Eisner porque ele é o maior prêmio da categoria, né, ele é o maior prêmio dos quadrinhos, mas ele teve outras indicações, é um quadrinho amplamente elogiado por público e crítica, e que traz uma leitura bem madura pra personagem, né? Ai, mas você vai contar a história do quadrinho, você vai dar spoiler do filme, se foi... Não, calma. Primeiro, eu não assisti o filme, então eu não sei exatamente se ele vai ser 100% fiel ao HQ. Na verdade, eu sei que ele não vai ser, porque tem um detalhezinho que é a presença do lobo, né? O lobo não está no quadrinho. Então a gente já sabe que vai ter algumas diferenças para adaptação, mas de toda forma, eu não vou contar aqui para você toda a história do quadrinho, né? Eu acho que fica meio contraprodutivo, até pra gente não arriscar realmente dar muitos spoilers sobre o decorrer da história. Eu tô ainda no primeiro volume, né, dos 8 que eu falei que compõem essa história, então eu vou seguir aqui só realmente com a introdução básica, onde a gente acompanha a Ruthie, que é meio que o ponto de partida daí, ela tá contando sobre como o pai dela enfrentou uma outra pessoa, né, que é o Crane, que é o grande vilão dessa história. E nesse duelo, o Crane não apenas derrotou o pai dela, como assassinou o pai dela, deixando pra trás a própria espada. A partir daí, a Ruth, ela jura vingança, e apesar dela ser a caçula ali de 7 irmãos, eles também, por mais que queiram vingar o pai, eles não têm como, eles não têm nem poder, nem força suficiente para conseguir peitar o Crane. Então eles ficam nessa de querer se vingar e tudo mais, mas sem conseguir realmente ter alguma ação. A partir daí, a Ruth, ela decide ela mesma dar um jeito de se vingar, partindo atrás de um caçador de recompensas que possa ajudar nessa missão e talvez ali concluir essa vingança para ela, né? Nessa busca ela acaba encontrando um guerreiro ali dentro de um bar que ele tá bebendo, e ela pede ajuda dele e ela oferece como pagamento pela vingança a própria espada, que é de um metal raro, poderia ser útil para ele. O que ele faz? Ele pega a espada, avalia, gosta e vai embora. Ele não quer nem saber da vingança, ele não quer nem saber do trabalho que ele, em teoria, está sendo contratado para fazer. Quando ela tenta ir atrás, ele decide bater nela, simplesmente, dar um tapa na cara dela para seguir em frente, mas é aí onde outra pessoa que também estava bebendo naquele bar decide se incomodar e meio que tomar as dores ali, e é justamente a nossa Supergirl, a Kara Zor-El, que tá ali nesse bar enchendo a cara junto com o seu cachorrinho, o Krypto. Ela tava nesse bar comemorando o aniversário de 21 anos dela, né? E aí ela faz o que qualquer pessoa normal faria, ela tá simplesmente enchendo a cara. E ela só consegue fazer isso porque ela tá num planeta de sol vermelho, que é um sol, né? Uma luz que anula os poderes kryptonianos dela. Então ela consegue encher a cara, ela consegue ficar bêbada, mas é também por causa disso que quando ela briga ali com ele, ela acaba se machucando um pouco, e depois que ela derrota esse cara, ela desmaia, porque ela tá bêbada. No dia seguinte, ela acorda com uma baita ressaca. A Ruth, que ajudou ela, pede ajuda dela pra se vingar
do Crane, né? Pede ali pra ela, né, como ela é uma grande guerreira, ela é super poderosa, que ela, de fato, seja essa campeã, essa caçadora de recompensas da Ruth. Mas a Supergirl não tá muito interessada, ela não tem interesse em seguir uma jornada de vingança que não é dela, e ela também não tem interesse em matar ninguém, então ela decide simplesmente ir embora, falando que vingança não é resposta, enquanto a Ruth, ela fala que, pô, Crane matou o pai dela, tudo mais, e aí entra até uma questão do tipo, a Supergirl, ela perdeu também muita gente, né, ela perdeu o planeta dela inteiro, os únicos vínculos que ela tem com Krypton é o cachorro, né, o Krypto, e o próprio Superman, que é o primo dela, que não tá ali, não tá nessa história. Apesar disso, ela ainda se pega nessa ideia de não quero seguir isso, não quero seguir uma jornada de vingança, não é do meu feitio. Então ela vai lá com o Krypto, ela dá start na nave dela, né, pra nave ir embora, e a Ruth, que tá ainda tentando falar com ela, fica ali pedindo pra ela, não, pô, quero que você me ajude e tudo mais. E é nesse momento onde a Supergirl é acertada por uma flecha disparada por ninguém mais, ninguém menos do que o Crane, o grande vilão dessa história, o assassino do pai da Ruth, que foi contratado pelo alienígena da noite anterior, né, o alienígena que a Supergirl já tinha nocauteado e vencido na noite anterior, pra acabar com a Supergirl. No momento que ela é atingida pela flecha, o Krypto se agita, tenta defender e ele também é atingido por uma flecha. É nesse momento que a Supergirl, ela fica brava, ela vai pra cima, ela consegue derrotar o alienígena que contratou o Crane, mas o Crane consegue escapar partindo pra nave da Supergirl, que estava programada para sair, né, entrar em órbita, e aí ele acaba meio que roubando a nave dela e se afastando, deixando a Supergirl, o Krypto e a Ruth para trás. E aí a partir de agora, nesse momento, a Supergirl ela decide que ela vai sim atrás do Crane, porque ela não só quer salvar o Krypto, né, que tá ali envenenado, a flecha estava envenenada, como ela também agora tem a própria jornada de vingança para realizar, né? Agora ela quer acabar com o Crane, porque afinal de contas ele machucou o cachorro dela. E olha, eu me identifico demais, né? O nosso John Wick alienígena, kryptoniana. É isso aí, sou 100% fechado com a Supergirl, amiga dos animais, e ainda mais, quem machucaria o Krypto, cara? Olha o Krypto, mano, na boa. O Tom King, que é um escritor muito elogiado, né? Ele já teve ali uma boa parte ali de edições do Batman que ele escreveu, ele transforma essa história da Supergirl aqui num tom muito mais de faroeste. É uma história que ela, obviamente, ainda é de alienígenas, ainda é de super-herói, mas ela tem muito de faroeste. Segundo Tom King, ele se inspirou em Bravura Indômita, que é um filme que teve duas versões aí. A versão mais recente é de 2010, teve aí no elenco a Hayley Steinfeld, o Jeff Bridges, o Matt Damon e também o Josh Brolin, né, o nosso Thanos da Marvel. E ele traz aqui esse tom realmente bem de, pô, caçadores de recompensa, vinganças, a garota que quer vingar o próprio pai, que é bem parecido ali com a motivação, se eu não me engano é até a mesma motivação da personagem da Hayley Steinfeld em Bravura Indômita. Então ele é realmente um filme que ele vai ali, se apoia numa estrutura de faroeste, tem um estilão diferente, tem um estilão que, por mais que a gente vá assistir Supergirl e, sei lá, todo marketing, toda a expectativa é de ver um filme de super-heróis, a gente tá realmente pra pegar uma história ali que ela tem um bom potencial de ser um faroeste espacial, né, bem ficção científica e bem colorido, afinal de contas, todo o visual da história em quadrinhos é um visual muito inspirado, e aqui eu tenho que fazer um comentário, né, talvez você já tenha ouvido falar isso, mas nós temos uma história em quadrinhos que, nesse departamento de arte, é completamente brasileiro. Apesar do roteiro de Mulher da Manhã ter sido escrito pelo Tom King, que, como eu falei, é esse escritor super elogiado, os desenhos foram feitos pela Bilks Evely e as cores, né, todo o trabalho ali de colorização, de pintura, é do marido dela, que é o Matheus Lopes, né, um trabalho incrível, muito bonito, por sinal, e que, inclusive, eu tenho aqui comigo, e tá autografado pela duplinha. Então, muito obrigado aí, Bilks, muito obrigado a Matheus, que autografaram Mulher da Manhã pra mim. Olha isso, gente. Não, na boa. Na boa. Isso aqui é muito bonito, fala sério. Se o filme for 1/3 da beleza desse quadrinho, vai ser lindíssimo, vai ser lindíssimo. E eu não duvido, porque o Superman, ele já tem um trabalho visual muito legal. Ele já tem um trabalho de composição de cenas, de direção de arte muito bom. Então, assim, eu não duvido que o filme da Supergirl meio que repita isso. Deixa eu só colocar de volta. E antes de eu continuar, eu quero só falar pra você que tá curtindo esse vídeo que tem muito mais conteúdo desse estilo por aqui, então já aproveita pra se inscrever se você ainda não está inscrito, se você não me conhece. Aqui quem fala é o Adam, tô sempre falando de cinema aqui no canal, então já deixa aquele like se você estiver curtindo e também comenta como é que tá o seu hype pra Supergirl, me diz aqui nos comentários. E se você também quiser trocar mais ideia comigo, vale me seguir nas outras redes sociais, @tá aqui na tela e os links na descrição do vídeo. Como eu disse, eu ainda tô no comecinho dessa história, isso aqui que eu contei pra vocês é bem o início mesmo, é bem um ponto de partida. Até pra não dar nenhum spoiler aqui, porque, como eu disse, eu não sei até onde o filme ele vai se basear, assim, ser muito fiel
narrativamente. Então, por exemplo, eu citei que o Lobo ele não tá na história em quadrinhos, mas eu não sei como que o desenrolar da história, o desfecho da história vai ser semelhante à história em quadrinhos ou não. Inclusive, eu até pretendo trazer isso em outro vídeo, se tudo der certo, fazer aqui um comparativo entre as duas obras. Mas voltando a falar do filme e não necessariamente da narrativa da história em quadrinhos, a gente tem um elenco que eu acho muito legal, começando pela Millie Alcock, conhecida por Casa do Dragão, que vai ser a nossa Supergirl, né? Já tinha feito uma participação ali em Superman no finalzinho, uma participação bem de segredo. Eu não tava esperando no cinema, fiquei muito feliz quando eu vi, eu fiquei super empolgado quando eu vi, porque eu acho a Supergirl uma personagem riquíssima e eu gosto muito desse núcleo ali do Superman, né? Não é à toa que eu acho que Supergirl também funciona como sendo esse segundo filme do universo DC, porque ele já começa a expandir partindo de um mesmo núcleo, né? A gente ainda tá meio que no núcleo de personagens do universo do Superman. Para interpretar a Ruthie, a gente tem a Eve Ridley, que ela é conhecida pelas séries The Witcher e O Problema dos Três Corpos. Já o Matthias Schoenaerts, que fez um papel ali em The Old Guard 1 e 2, ele é o vilão dessa história, ele é o Krang. Para fechar o quarteto ali de personagens, a gente tem, obviamente, o Jason Momoa como lobo. Cara, que acerto de casting, né? Porque desde que ele entrou na DC como Aquaman, que, assim, pra mim nunca fez muito sentido esse casting, apesar do Jason Momoa ter ficado um Aquaman legal, mas pra mim nunca encaixou 100%. Todo mundo sempre falou, nossa, mas ele é a cara do lobo, ele seria perfeito pro lobo. O próprio ator demonstrou estar muito feliz quando ele entrou no papel de lobo. E assim, tudo que eu vi do lobo até agora, visualmente falando, tá maravilhoso. Combina demais com a persona do Jason Momoa. E pra dirigir o filme da Supergirl, que é importante, ele não tem o título, é o subtítulo Woman of Tomorrow, e não é Supergirl Mulher da Manhã. O filme é só Supergirl, o quadrinho que é Supergirl Woman of Tomorrow. Pra dirigir Supergirl, a gente tem o Craig Gillespie, que é um diretor que eu gosto bastante. Entre alguns filmes que eu posso citar dele aqui como destaques, a gente tem Lars and the Real Girl, Eutônia e Cruella. E eu acho que é um diretor que ele sabe trabalhar muito bem as narrativas baseadas em personagens, né? Todos esses três filmes que eu citei, eles são filmes onde todo o desenvolvimento da história se baseia muito no desenvolvimento de um personagem. Aquele filme character driven, né, que o pessoal fala que é muito ali focado nesse personagem, não necessariamente chegando a ser um estudo de personagem, pode ser, mas não necessariamente é, mas são filmes que trazem esse desenvolver de personagens interessante. É um diretor que já demonstrou ter uma afinidade para trabalhar com personagens femininas que são mais fortes, ao mesmo tempo que elas podem ser vistas como fora de algum padrão, né? A Tonya Harding de Eutônia, ela não é a princesa, ela é interpretada pela Margot Robbie numa interpretação maravilhosa, e ela tá longe de ser a Margot Robbie de Barbie, por exemplo, enquanto a Cruella, cara, a Emma Stone também incrível, fazendo uma personagem que às vezes ela é injustiçada, às vezes ela é vítima, às vezes ela é a grandíssima vilã, aquela Cruella, mas Cruella cruel mesmo que a gente conhece. Então, quando ele traz isso, né, quando ele é escolhido para um filme como Supergirl, eu fico bem ansioso para ver qual vai ser a construção da personagem nas mãos desse diretor, né, nas mesmas mãos que dirigiram Cruella, nas mesmas mãos que dirigiram Eutônia. E entrando de fato na questão do hype para Supergirl, tem toda uma questão que, além de ser um filme que tem um elenco legal, uma história base super elogiada, super aclamada, e um diretor que eu gosto, a gente não pode tirar da equação a mão do James Gunn, né? O James Gunn, ele não é o diretor aqui, ele atua apenas como produtor, só que foi ele que trouxe a Millie Alcock ali pra Supergirl no Superman dele. O Superman do David Corenswet estará em Supergirl, isso já é algo confirmado, não tô dando nenhum spoiler aqui. Já foi confirmada uma participação do Superman no filme. E eu gosto muito de como o James Gunn, ele estabeleceu o Superman dele muito através do tom da esperança, né? Ele tentou deixar pra trás aquela ideia bizarra do Superman sombrio, do Superman depressivo, e ele foi pra um lado de um filme completamente otimista, completamente esperançoso, que veste muito bem o herói Superman. Mas a Supergirl, como eu já falei nesse vídeo, ela tá longe de ser só uma versão feminina do Superman. E aí entra a ideia desse filme como o segundo passo desse universo, porque o James Gunn já falou mais de uma vez que ele quer que os filmes eles não sigam todos a mesma identidade, eles não sigam todos a mesma paleta de tons, de cores, sabe? Então, assim, não é que nem os filmes da Marvel, que muita gente reclama que existe uma fórmula Marvel, e por mais que um ou outro filme saia disso, realmente a gente vê que são filmes, quando a gente coloca lado a lado, muito próximos nos tons. Aqui não, aparentemente a DC, sob o comando do James Gunn, vai priorizar filmes com tons distintos, desde que tenham boas histórias para contar. Baseado no que eu falei aqui do quadrinho, sabemos que tem uma boa história aí
para ser contada, e aí a gente resta saber como é que o filme vai trabalhar com essa história. Só que aí fica uma questão muito de meio termo. Se a gente fosse direto para um Batman, por exemplo, se a gente fosse direto para o próprio Cara de Barro, que é o próximo filme da DC, talvez os tons fossem muito separados, muito longe, muito contrastantes entre si, e poderia causar um certo estranhamento. Já Supergirl pode se permitir ficar no meio termo. Ele não vai ser o filme completamente otimista e esperançoso como foi Superman, até porque a personagem já deixa isso muito claro, né? Uma personagem mais boca suja, despojada, que ela até comenta no trailer, né? Existe essa frase no trailer que o Superman vê o mundo de uma forma otimista e ela é mais realista, que a gente sabe que significa que ela é meio pessimista. Só que já permite que seja um filme que ele tenha uma similaridade com o Superman, ao mesmo tempo que ele também tenha um contraste suficiente para ser um filme com a própria personalidade. Eu acho que isso diz muito sobre esse segundo passo para expandir o universo DC nos cinemas, tá? Eu não tô considerando as séries aqui, não tô considerando a diferença de tons adotado ali por Pacificador, por Pinguim, nada disso. Eu tô falando realmente do cinema e especificamente dessa linha narrativa criada, canonizada ali pelo James Gunn. Fora que Superman ainda é um filme que ele é muito estruturado de uma forma bem convencional de filme de super-herói, né? Ele é o super-herói colorido, salva o dia, tem a namorada, né, que é o romancezinho, tem o grande vilão, enquanto Supergirl parece que ele se permitisse esse faroeste espacial, é um filme de tons mais distintos, né? Não é aquele filme tão maniqueísta, não é aquele filme também tão raso, por assim dizer. Ele já se permite ser algo diferente e até arriscar nessas ideias. Ele pode ser um filme mais ousado, sabe? Isso não só me deixa muito curioso pro filme em si, como também pra recepção que o público vai ter desse filme, porque pode ser que o público acabe estranhando o Supergirl porque ele não é o filme de super-heróis convencional. Pode ser que o filme acabe indo para um lado mais convencional, isso também desagrade quem está esperando algo um pouco fora da caixa, como foi prometido, como parece que ele vai ser e que claramente ele tem potencial para ser. Eu particularmente, eu aposto que ele vai seguir uma linha mais de faroeste espacial, né? Um filme mais de ficção científica, mais alienígenas, colorido. Tudo que eu vi do trailer, tudo que eu vi assim do quadrinho, ele me sugere um filme de tons muito diferentes do que eu já vi, tanto do Superman quanto até da maioria dos filmes da Marvel. E isso particularmente me deixa muito otimista. Então assim, em matéria de hype, o meu termômetro de hype tá lá em cima, assim, eu tô... É um dos filmes que eu mais espero ver esse ano. E justamente por isso que eu te pergunto também como é que tá o seu hype pra Supergirl, né? Me diz aqui nos comentários se você tá hypado pra esse filme, porque eu tenho muito essa questão. Eu fico pensando em como ele vai ser próximo ou não de Superman, mas também nessa questão de hype, porque Quarteto Fantástico no ano passado ele foi bem mais um filme de ficção científica do que de super-heróis, e a galera ficou meio dividida. Mas, por enquanto é isso, pessoal. Como sempre, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui. Valeu, falou e até mais.